Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui então para fazer o vídeo de novidades na minha estante e se preparem, vai ser um vídeo comprido porque temos os livros que chegaram aqui em abril, em maio, em junho e um tiquinhozinho de julho já. Algumas compras, muitos recebidos e é isso então. Queria fazer um aviso antes da gente ir para os livros propriamente ditos, porque isso aqui não é uma quantidade normal de livros para uma pessoa. Por favor, tenham em mente que isso é um pouco do meu trabalho. Eu recebo muitos livros por conta disso, eu não dou conta de ler tudo isso, muitos eu dou para bibliotecas. Não, a gente não precisa ter essa quantidade de livros para se considerar leitor, para ler, enfim, para fazer parte disso tudo. Mas eu espero que seja também um momento gostoso de vocês passearem por uma livraria e descobrirem coisas e ver o que interessa a vocês e por aí vai. Então tenham por favor isso em mente, a gente não precisa consumir desenfreadamente nada, inclusive os livros. Bom, vamos lá então, eles não estão em nenhuma ordem específica, aliás eu acho que eles são numa ordem bem bagunçada, mas eu vou começar por essa trilha aqui. Tá aqui A Consulta, da Katharina Volkmann. Essa aqui é uma escritora alemã. Esse livro foi traduzido pela Angélica Freitas e foi enviado para mim pelo pessoal da Fósforo. E esse livro aqui, se eu não me engano, é o primeiro livro da escritora. Ela nasceu em 87, isso é o primeiro romance dela, pelo menos diz aqui. E ele tem a ver com psicologia, psiquiatria, algum tipo de terapia, não sei muito bem qual ainda, pois não li o livro, mas aqui diz: acho que os corpos sabem das coisas muito antes das mentes, Dr. Seligman. Eles vão ter palavras escritas neles muito antes que as línguas consigam encontrá-las e os dentes possam rasgá-las nos espaços vazios entre a gengiva. Em alguns casos, as palavras podem levar anos para seguir nosso corpo, para dizer o que já havia sido dito. E aqui então a gente vai ter, pelo que eu entendi, o relato dessas sessões, assim, descobriremos conforme eu for lendo o livro, mas é uma das leituras que eu gostaria de fazer em breve. E onde que eu vou pôr esses livros? Acho que eu vou pôr aqui por enquanto. Depois disso tem algumas coisas que eu comprei em uma dessas promoções, uma dessas feiras que existiram. Comprei alguns livros da Companhia das Letras. E tá aqui o Austerlitz, do Sebald, um escritor que eu já quero ler faz algum tempo. Aqui a gente tem um professor que explora a estação ferroviária de Liverpool Street, coletando material para pesquisas, quando é subitamente tomado por uma visão retrospectiva que talvez o ajude a explicar não tanto a arquitetura da era capitalista, seu campo de estudos, mas sim o sentimento incômodo de ter sempre vivido a vida alheia. Enfim, eu acho que é um dos autores que vale a pena conhecer ali e também direi para vocês em breve. Tenho aqui também o Léxico Familiar, da Natália Ginsberg, tradução do Homero Freitas de Andrade, que foi um livro que foi muito indicado para mim ano passado, quando eu dei um curso sobre autoras que usam a primeira pessoa e tal. E me indicaram muito esse livro na época, então está aqui, quem sabe, para uma futura versão do curso também. Um livro que já estava na minha listinha há bastante tempo, que é o Manual da Faxineira, da Lúcia Bellini. É um livro que tem muitos fãs, tradução da Sônia Moreira. Essa edição nova de As Brasas, do Sandor Marai, também pela Companhia das Letras, tradução da Rosa Freire da Guiar, que também é um livro que já estava na minha listinha há bastante tempo. Então, algumas coisas saindo da lista de desejos. Outro livro, esse aqui agora eu recebi da Companhia das Letras, foi O Caderno Proibido, da Alba de Céspides, uma escritora italiana, tradução da Joana Angélica Dávila Mello. E a Aline Aimee fez um vídeo sobre esse livro maravilhoso, eu vou deixar o link ali embaixo. Mas basicamente a gente vai ter uma mulher que vai começar a escrever ali numa espécie de diário e colocar pra fora tudo que ela não consegue e fazer uma crítica do cotidiano dessa sociedade patriarcal em que ela é dona de casa e mãe e coisas assim.
e parece muito, muito, muito interessante. Então, eu vou deixar... Ui, desculpa. Eu vou deixar o vídeo da Aline pra quem quiser saber mais sobre o livro agora. Mas também é um dos livros que eu gostaria de ler em breve. O pessoal da companhia também me mandou um livro novo. Não é exatamente o livro novo, mas a nova publicação deles, da Silvina Ocampo, que é As Convidadas. Reúne 44 textos breves em que fantasmas emergem de fotos borradas, crianças surdas mudas criam asas ao saltarem em abismos e o insólito aparece ser regra. Não li ainda o outro livro da Silvina Ocampo, que eles já traduziram, mas eu tenho ele aqui e é uma escritora com certeza que eu tô com bastante vontade de conhecer. Então, eu sabia que eventualmente essas pilhas iam cair. Muito bem, muito bem. Tá aqui uma compra, esse aqui é um livro que eu tô lendo, então talvez a gente converse sobre ele em breve, que é o Either Or, da Elif Batuman. Either Or é chato de traduzir assim, mas é um ou, basicamente, ou isso ou aquilo. Que é uma espécie de continuação da Idiota. Não tô gostando tanto quanto eu gostei da Idiota por enquanto. Vamos ver o que acontece. Eu tô mais ou menos a metade e, enfim, manterei vocês atualizados. Eu acho que a gente deve conversar no próximo vídeo de leituras já sobre o livro, provavelmente. Um que eu já li e gostei bastante, que é o Companion Piece, da Ellie Smith. Já falei sobre ele aqui no canal, acho que tanto no vídeo de favoritos quanto no último vídeo de leituras, então vou deixar os links ali embaixo. Mas enfim, né, Ellie Smith é maravilhosa. Outro livro, esse aqui eu recebi do pessoal da Fósforo, que eu também já li, já falei aqui no canal, é O Acontecimento, da Annie Ernaux. Esse livro foi traduzido pela Isadora de Araújo Pontes e é um relato muito sincero e muito importante sobre um aborto que a autora fez na França na década de 60, quando não só o aborto era proibido, mas era um tabu imenso e todas as pessoas minimamente envolvidas poderiam ser presas. Então, achei um livro bastante impactante pelo que ela está relatando e, enfim, tenho gostado muito da Annie Ernaux, como vocês já devem ter percebido aqui no canal. Um livro que eu recebi do pessoal da Todavia e fiquei muito feliz com esse lançamento é Os Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Eu gostei muito do livro da Mariana que eu já li, que é o Se Deus Me Chamar Não Vou. Então, acho que lançamentos dela são sempre boas notícias. Aqui a gente tem: uma tragédia acaba com uma família, um amor, uma história, mas outra história também pode começar nela. Um absurdo acidente tem a possibilidade de unir as mulheres que restaram dele num duro e ao mesmo tempo terno embate de isolamentos. Veremos, misterioso. Onde que eu acho que eu colocando aqui. Do pessoal da Companhia das Letras, recebi o Receitas de Inverno da Comunidade, da Louise Gluck. Esse aqui é o primeiro livro que a autora publicou depois de ter vencido o Prêmio Nobel de Literatura, com tradução da Heloísa Jean, que inclusive faleceu recentemente, né? É uma grande perda. E ainda não comecei a ler os textos da Louise Gluck. Eu tenho aquele apanhadão da poesia dela no Kindle, né, em versão digital. E, enfim, acho que eu vou começar por aqui, provavelmente. Então veremos o que eu vou colocar. Ainda no campo vencedores do Prêmio Nobel, eu recebi o Sobrevidas do Abdul Razak Gurnah, eu espero, que foi o último vencedor, né, de 2021, tradução do Caetano Galindo, um romance arrebatador sobre os efeitos brutais do colonialismo na África Oriental, escrito por um dos maiores autores da língua inglesa. Veremos também, vamos descobrir. Esse eu acho que é um dos efeitos legais do prêmio, né? A gente ter acesso a esses autores de lugares que às vezes a gente não teria acesso. O pessoal da Todavia também me mandou o Segunda Casa, da Rachel Cusk. A tradução é da Mariana Delfini.
e estou bem curiosa com esse, também deve ser uma das próximas leituras. Pelo que eu já dei uma folhadinha, assim, já comecei a ler ali a primeira página e parece ter um tom muito diferente da trilogia Esboço. Já tem vídeo para a trilogia aqui no canal, inclusive, caso alguém queira dar uma olhada. E curiosa. Também tem a ver com uma escritora, então parece um tema recorrente, uma personagem recorrente na obra dela. Veremos. Recebi do pessoal da Editora Tábua Uma Mulher Estranha, da Leila Erbil. Para quem não conhece, a Editora Tábua é uma editora jovem ainda, que está publicando literatura do mundo árabe, e eu achei muito legal. A tradução é do Marco Sirayama de Pinto, achei a edição bem bonitinha, e essa vai ser uma leitura próxima minha, porque eu vou resenhar ele para o Jornal Rascunho, então uma das próximas leituras aqui, com certeza. Eu não sei muito bem sobre o que se trata ainda, mas descobriremos. Bom, o pessoal da DBA me mandou o último lançamento deles, que é o Tudo em Vão, do Walter Kinkowski. Achei uma capa lindíssima, a tradução é do Tito Livio Cruz Romão. E em um casarão prussiano, a família von Globe preserva o cotidiano ordinário. Mas o ano é 1945, a Segunda Guerra está chegando ao fim e a fachada perfeita dessa família não se sustentará por muito mais tempo. Com o exército russo se aproximando, essas pessoas que sempre buscaram se manter isentas e afastadas de questões políticas passarão por um acerto de contas devastador nesta narrativa tão delicada quanto perturbadora que cimentou Walter Kinkowski como um dos mais importantes escritores alemães do pós-guerra. Achei a capa linda, parece bem interessante. E ainda, falando de literatura em língua alemã, bastante coisa, né, de alemães, que eu acho uma boa notícia. Tá aqui o Berlin Alexanderplatz, do Alfredo Döblin. É uma espécie de clássico, que, enfim, cobrirei minha dívida de ler o livro. Esse aqui é aquele livro que a gente sempre ouve falar. Berlim, década de 1920. Um cidadão, após cumprir pena durante 4 anos por assassinato, vê-se livre para começar uma nova vida. No entanto, a única convicção que Franz Bieberkopf, personagem central desta obra, tem é a de se tornar e de se manter decente. No início, guiado por esse forte sentimento, ele consegue andar no caminho do bem até que algo acontece, ele não sabe dizer o que, e sua vida acaba seguindo um rumo diferente, mais adverso. E é um clássico, e preciso dizer que a letra é minúscula, então acho que o livro é ainda maior do que ele já parece. Mas enfim, essa capa é muito legal, né? Mapas. O pessoal da companhia me mandou também o Solitária, da Eliana Alves Cruz. É uma escritora que eu infelizmente não conheço ainda, mas que parece que tem uma obra já bastante interessante. Ela é do Rio de Janeiro e já tem alguns livros publicados antes desse. E me parece ser um romance bastante sobre classe social também. O quartinho de empregada de Eunice é como qualquer outro, cubículo mal iluminado e sem janelas, solitário. Dá na cozinha, na lavanderia, na área de serviço, no elevador de mesmo nome. Chegar e sair é também ali, pelos fundos, às escondidas. Lógica de apartamento, de apartheid, de segregação. Elo de uma corrente que fez dos condomínios de alto padrão uma tecnologia de cárcere, para não dizer de cativeiro, e metáfora arquitetônica do Brasil. À frente desse empreendimento, do porteiro ao jardineiro, das babás às cuidadoras, da empregada que atende a porta, às copeiras servindo a mesa, o mundo de pessoas que, como Eunice, estão em toda parte, visíveis, cuidando dos outros, enquanto cuidam também de terceiros, suas redes de sociabilidade e apoio mútuo. Solidárias, sobretudo. E fiquei bem interessada, parece muito bom. Outro livro que eu tô com bastante vontade de ler é o Ecologia, da Joana Bertolo. Essa aqui é uma escritora catalã, não, mentira, ela nasceu em Lisboa, uma autora portuguesa, não sei por que eu fiquei com catalã na cabeça. Nasceu em 82. E esse aqui é o livro, então, publicado pela Dublinense. E quando a tecnologia das megacorporações se sobrepõe cada vez mais aos governos, um algoritmo chega para acabar de vez com o último refúgio da liberdade individual, a linguagem.
A partir de então, o uso das palavras passa a ser pago e monitorado, fazendo com que as pessoas deixem de ser apenas consumidores para se tornarem também produtos. Achei uma sinopse maravilhosa e um tema muito legal também. Bom, depois disso, eu também recebi os 3 livros, porque esse é o nível de mimada que eu tô, da coleção da série Escravidão, do Laurentino Gomes. Ele vai estar aqui em Curitiba para fazer o evento de lançamento do terceiro volume, lá na livraria Curitiba do Shopping Palladium, e o pessoal da livraria então me mandou e me convidou para participar do evento. Então, caso alguém seja de Curitiba e tenha interesse, eu vou deixar as informações ali embaixo, e estou bem curiosa então para conhecer a série inteira. É uma trilogia, então acabamos aqui e, enfim, parece ser uma pesquisa muito legal. Bom, agora vamos então para a próxima pilha. Eu recebi uma caixinha de um clube de assinatura, que é o Clube do Livro da Obvious, que é feito em parceria com a Submarino, e eles me mandaram então o Véspera, da Carla Madeira. Tem essa sobrecapa, achei bonitinha essa sobrecapa, mas a capa do livro de verdade tá aqui. Esse livro então foi publicado pela editora Record, e a Carla Madeira nasceu em Belo Horizonte, formada em jornalismo, e também já tem alguns outros livros publicados. Esse aqui é o 3º livro dela. A história começa com a pergunta: como se chega ao extremo? Vedina, uma mulher destroçada por um casamento marcado pelo desamor, em um momento de descontrole, abandona seu filho e, imediatamente arrependida, volta para o lugar onde o deixou e não encontra quaisquer vestígios de sua presença. Contado em 2 tempos, o dia do abandono e os dias que vieram antes dele, o romance avança com 2 ondas até que elas se chocam e se iluminam. Então, além do livro, veio junto uma cartelinha de adesivos e esse kitzinho de canetas fofinhas. E, enfim, então, mais uma opção de clube de assinatura, caso alguém tenha interesse. Bom, como era esperado, tudo caiu, e agora que eu arrumei tudo minimamente, voltamos com a programação normal do vídeo. O pessoal da editora 34 me mandou o diário de bordo de Blythe Sanders. Aqui tá a capa, achei uma capa bonitona. Em 6 de fevereiro de 1924, ao desembarcar do vapor Le Formose no Porto de Santos, Blythe Sanders começava uma aventura que transformaria a fundo o curso de sua vida. Fazia algum tempo que o poeta franco-suíço, autor de textos célebres como A Prosa do Transiberiano, de 1913, buscava tomar alguma distância dos círculos de vanguarda parisiense. O convite de Oswald de Andrade e Paulo Prado vinha bem a calhar. Depois de suas trágicas experiências durante a Primeira Guerra Mundial e da frustração de seus planos cinematográficos, Sanders não podia senão acolher de bom grado a oportunidade de passar 6 meses ao sol dos trópicos. Então aqui a gente tem um encontro com o nosso círculo modernista, e é um livro de poemas bilíngue, então para o pessoal aí do francês tá aqui uma dica, e parece interessante. Descobriremos mais sobre ele. Eu não sei mais o que fazer com tudo isso. Depois disso, uma compra. Esse aqui é o Metamorfoses do Sr. Ovidio, da Julia Reis, que foi publicado pela Arte Letra. Julia Reis é uma querida, uma conhecida, colega de doutorado, fazendo uma pesquisa muito interessante sobre a Anne Carson. E esse aqui então é um livro de reação, eu acho que eu posso dizer, em relação à obra do senhor do Ovidio, o Metamorfoses, né? Estou bem curiosa. É um livrinho curto, mas acho que vai ser bem interessante, e queria dar parabéns para a Júlia pelo lançamento também. A gente tem aqui do pessoal da editora Todavia o Eva, da Nara Vidal. Nunca li nada da Nara Vidal, apesar dela já ter bastante coisa publicada. Eva tem o diabo no corpo. Segundo corre na família, seu nome atrai maldade e pecado. Desde criança o demônio se manifesta, no jeito que ela anda, no jeito que olha e em tudo que faz. Sua infância é uma sucessão de benzimentos e rezas, sempre na tentativa de expurgar o diabo que teima
em possuí-la. Sobre o cerco e o julgamento da avó e da mãe, Eva corre pelas ruas como quer. A saia é curta demais, a blusa marca demais os peitos, a perna aparece demais. Na cidade, acredita-se que em suas veias corre o sangue do demônio e o mesmo que vem à memória de Eva quando ela se recorda da mãe também possuída, bebendo e dançando, como se estivesse no cio. Eu acho que tem a ver com ela se entender com esse passado confuso, enfim. Uma compra... Ai, não caio. Uma compra também nessas feiras foi o Pensamento Hétero e Outros Ensaios da Monique Wittig, traduzido pela Mayra, se eu não me engano, pela Mayra Mendes Galvão, isso mesmo, que saiu pela Autêntica. Então aqui a gente tem ensaios, textos políticos, filosóficos e literários da Monique Wittig, que é uma escritora... Bom, ela é francesa, gente, eu não sei se eu tô falando esse nome certo. Mas ela argumenta que a categoria sexo é em si política e que a heterossexualidade é um regime político forçado. Curiosa para conhecer o pensamento dela. Caso alguém já tenha lido, me diz o que vocês acharam nos comentários. Entrando agora em presentes de amigos escritores, tem aqui o Mônica Vajotardo, da Boaventura, que é um amigo recente. E esse aqui então é um livro que foi finalista do Prêmio São Paulo, ganhou finalista do Prêmio Minotauro e finalista do Prêmio Ages, então é muito famoso. A Mônica está se arrumando para um evento importante na empresa onde trabalha e acaba de descobrir que seu marido foi flagrado se masturbando dentro de um ônibus. Ela está em choque, mas ainda assim não consegue sair de casa. Então é um livro em fluxo de consciência na voz dessa personagem lidando com tudo isso. Estou bem curiosa, obrigada Dani pelo livro. E também o livro do Alexandre França, que é o editor da Matilda, uma revista com a qual eu tenho colaborado nos últimos tempos. Tá aqui o Arquitetura do Mofo, ele vem nessa caixinha, que é muito legal. E o Alexandre, então, é aqui de Curitiba mesmo, e o Arquitetura do Mofo é seu 5º trabalho, e é dividido em 2 partes, e acho que tem a ver com relações familiares, e tem o velho pai, ele, a mãe, o casal, o filho. Então estou curiosa para conhecer a escrita dele. Nunca li nada dele ainda. O pessoal da Instante me mandou o livro novo da Ariana Howitz, o Degenerado. Essa aqui é aquela escritora argentina. Esse aqui ele parece que sai um pouco da proposta da sériezinha dos outros 3 que já saíram. Degenerado é a história de um processo judicial visto pela ótica do réu, por meio de um monólogo labiríntico e claustrofóbico, repleto de raciocínios distorcidos, memórias fragmentadas e reflexões perturbadoras. Acompanhamos como o narrador personagem, um idoso acusado de cometer um crime hediondo na véspera de Natal, chegou àquele momento. Parece interessante também. O pessoal da Rua do Sabão me mandou O Inimigo Conhece o Sistema, da Marta Peirano. Energia, Economia, Sociedade e Telecomunicações na Era da Informação. Um manual para se compreender os perigos da economia da atenção. Esse aqui é um tema que me interessa bastante e achei um lançamento bem legal. Então também está aí no topo das minhas próximas leituras. O pessoal da Lote 42 me mandou o novo lançamento deles, que é um quadrinho, que é o Apocalipse, por favor, do Felipe Paruti. Pelo que eu entendi, esse livro aqui já tinha sido publicado antes, mas esse aqui é um relançamento, uma edição, então, que coloca o livro em circulação em catálogo de novo, e parece muito legal. A Tati Leite, do Vá Ler um Livro, já falou um pouco sobre ele, então eu vou deixar o link caso alguém queira saber mais, e ela me deixou com bastante vontade de ler o livro. O medo e o delírio tomam conta da cidade. A sociedade é um único ser composto de bilhões de organismos conscientes. O problema é que nem todos gostariam de fazer parte disso. Arthur Miró sente-se como um lobo da estepe, uma peça que não se encaixa, pois tem a consciência de que este grande ser social está indo pelo caminho errado. Ele acha que uma hora ou outra o mundo pode acabar, ou seja, ele é louco, doido, maluco, biruta. Então, parece ser uma crítica social bem interessante. O
pessoal da Tordesilhas me mandou um livro do Luigi Pirandello, outro vencedor do Prêmio Nobel, que é uma peça de teatro que eu achei muito, muito legal. Esse aqui é o Assim É, Se Lhe Parece. Enfim, curiosa pra conhecer, eu nunca li nada do Pirandello, sei que tem bastante gente que gosta. O pessoal da Todavia me mandou outro livro do Giorgio Bassani, eu já li o... como que era o nome? O que dos Fins e Contini mesmo? O Jardim dos Fins e Contini, que foi um livro que eu achei bem legal. E aqui temos Os Óculos de Ouro, também uma coisa meio verão italiano pela capa. O médico Athos Fadigati é uma figura admirada, seu consultório é um dos mais disputados, sua figura distinta e motivo de orgulho para os locais. Sua vida pessoal, contudo, desperta desconfiança. Quando sua homossexualidade fica impossível de disfarçar, Fadigati cai em desgraça num processo de dilaceração, com paralelos evidentes com o destino da Itália entregue aos horrores do fascismo. Parece ter um contexto geral meio parecido com o Jardim dos Fins e Contini também. O pessoal da companhia também me mandou o Pança de Burro, da Andréa Abreu. Não sei muito bem sobre o que é o livro, mas vi que bastante gente já estava comentando sobre ele. Pança de Burro é um fenômeno meteorológico característico do norte das Canárias. Nuvens pesadas e baixas formam uma espessa camada sobre a terra. É nessa paisagem plúmbea, no interior de Tenerife, longe do Atlântico e das orlas chiques das ilhas, que se desenrola essa história magnética de amizade entre duas jovens buscando entender seu lugar no mundo. Parece legal. É curtinho esse. A Rebeca Lieberbaum me mandou o livro dela, O Coração e Outras Armadilhas, um livro que saiu pela Patois de contos. Ela me mandou uma dedicatória muito bonitinha, então, Rebeca, muito obrigada. Um Coração na Pia, uma senhora com medo de ser comida por urubus, um homem crescido que ainda mama. O Coração e Outras Armadilhas é um livro de contos, contos que desnudam o humano e revelam. Isso é quem somos. Esse é o mundo em que vivemos. Com humor e sensibilidade e lucidez, a autora nos faz refletir sobre a relação do homem com o outro, com si mesmo, com o mundo de hoje. E nos traz muito perto de onde não queremos chegar, um lugar dentro de nós que nos assusta. Outro livro do pessoal da Dublinense está aqui, O Pesado, de Kiese Laymon. Uma memória, uma confissão, uma catarse. A tradução é do Davi Boaventura, né, que é autor do Mônica, que eu mostrei antes. Entre relatos dilacerantes e sempre viajado por uma onipresente e rígida mãe, Kiese Laymon disseca sua própria vida neste que talvez seja um dos livros mais sinceros dos últimos anos. Um texto escrito não só com palavras, mas também com dor, ginga, peso, subversão da língua e abundância negra. E que reverbera dentro de nós uma pergunta difícil, de difícil resposta. Até onde a vida nos dobra? Também parece bem bom. E aqui está uma compra que eu comecei a ler e não pegou ainda muito bem, que é o Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong. Esse aqui é um escritor que é imigrante, ele nasceu no Vietnã, se eu não me engano, e foi para os Estados Unidos, ou a família dele é do Vietnã e foi para os Estados Unidos, não tenho certeza. E esse aqui é um relato dele para a mãe dele, e eu tava bem curiosa para conhecer a escrita dele e tal, e eu já comecei a ler e não engatou muito ainda. Então, gente, caso alguém tenha lido, me contem o que vocês acharam aí nos comentários para ver se eu desencanto, mas veremos. Esse aqui saiu pela Rocco com tradução, acho, do Rogério Galindo, isso mesmo. Então me contem o que vocês acharam, caso já tenham lido, pra eu saber se eu me inspiro e me dá vontade de ler também. E agora, pessoal, estamos prontos para a última pilha deste vídeo longuíssimo. Tenho aqui 2 livros da editora Verso, que é uma editora de autopublicação aqui de Curitiba. Eu conheci uma das donas, a Cláudia, uma pessoa muito querida que fez um curso comigo, e era uma turma e um curso muito legal. Ela me deu 100 Mascaras, que é uma antologia, e é uma antologia de vários textos diferentes, então a gente tem bastante poesia, mas eu acho que tem alguns contos, pelo que eu tô folhando também.
que vão pensar um pouco a noção das máscaras que surgiu por causa da pandemia, mas também as possibilidades de interpretação e de metáfora a partir disso, que eu achei uma ideia muito legal. E também uma antologia poética, que é o Sarau de Língua Solta 2, com várias pessoas aqui. Eu achei muito bonitinho que aqui na contracapa a gente tem a fotinha de todo mundo. Então, muito legal para descobrir o pessoal novo também que está produzindo agora. E Cláudia, parabéns de novo pelo trabalho. O pessoal da Instante, a gente já falou da Instante nesse vídeo também. Tá aqui o Depois do Fim, conversa sobre literatura e antropoceno, um livro de ensaios com uma capa brilhante demais para o meu rosto, que foi organizado pela Fabiane Seques. Tem textos de várias pessoas aqui, várias pessoas interessantes. Tem um da Micheline Verunch, que eu tô com bastante vontade de ler. E, enfim, gosto bastante de ler ensaios, então em breve devemos conversar. Então acho que em breve conversamos sobre ele. O pessoal da Planeta me mandou uma ficção científica aqui que parece bem interessante, que é o Código Mãe, um romance que explora o que nos torna humanos e as tênues fronteiras entre nós e as máquinas que criamos. Em um mundo devastado e perigoso, em consequência da missão da violência da humanidade, o que significa ser humano? Quais as fronteiras entre nós e as máquinas que criamos? E até onde iríamos para salvar nossas mães? Então, questão de pensar a maternidade aí a partir de um ambiente mais de ficção científica, achei legal. O pessoal da Aleph me mandou um livro novo do Arthur C. Clarke, As Fontes do Paraíso. Esse aqui é um livro clássico do autor, conhecido por 2001. Eu acho que eu só li 2001 dele. Agora ele está de volta ao catálogo da Aleph em uma nova edição. É uma história que explora o confronto entre religião e ciência em uma sociedade que se aproxima do primeiro contato com seres inteligentes de outros planetas. Parece legal também. Aqui a gente tem uma edição comemorativa da Casa Stefan Zweig, comemorando então 10 anos do projeto, feita com parceria com a Embaixada da Áustria de Brasília, que é Os Pescadores à Margem do Sena. É uma edição bem bonitinha, porque a gente tem esse texto do Zweig, tem alguns textos sobre ele, tem foto. Achei bem legal. Eles mandaram gratuitamente para algumas pessoas e eu não sei como que tá para conseguir esse livro agora, mas se eu achar informações sobre isso, eu deixo ali embaixo na caixinha de informações também. Gosto muito do Zweig, faz tempo que eu não leio nada dele. Depois disso tem também A Vida Curta de um Fato, do John da Gata e do Jim Fingal, não sei se é assim que fala, tradução do Irineu Baptista Neto, saiu pela Arte e Letra. Esse aqui é um livro que parece bem interessante, sobre um repórter e uma pessoa que estava checando os dados de uma reportagem. É possível negociar um fato na não ficção? Em 2003, por causa de erros factuais, um ensaio do John da Gata foi recusado pela revista que havia encomendado o texto. Outra revista aceitou publicar o ensaio, mas antes o material teria que ser verificado pelo checador Jim Fingal. A tarefa foi o ponto de partida para 7 anos de discussões, negociações e revisões, e um verdadeiro duelo entre os dois sobre os limites da literatura de não ficção. A Vida Curta de um Fato resulta desse embate, é uma análise genial sobre a relação entre verdade e veracidade, e uma conversa perspicaz sobre o papel do escritor na hora de decidir entre uma ou outra. Depois disso temos uma pilha bem grande de livros do pessoal da editora Record, e enlouqueceu. Me mandou muita coisa legal. Primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é uma caixinha da Adélia Prado, uma caixinha bem bonitinha com 4 livros da autora, todas em edições bem fofinhas, em capa dura. A gente tem O Coração Disparado, A Faca no Peito, Oráculos de Maio e Bagagem, que é o mais gordinho de todos. A gente também tem esse outro livrinho com textos, fotos,
e outras informações sobre a autora, e eu achei um lançamento muito legal. A Adélia Prado é uma escritora que eu não conheço muito bem, então tá aí pra gente descobrir um pouco da obra da autora também. Bom, a José Olímpio, que é um dos selos dentro ali do grupo Editorial Record, está comemorando 90 anos, então eles mandaram aqui uma revistinha sobre a informação de alguns relançamentos que eles estão fazendo, algumas edições comemorativas, e muito legal, pessoal, parabéns pelos 90 anos, eu acho bem impressionante essas datas, sempre fico muito feliz. E 3 livros que eles me mandaram que tem a ver com isso, são 3 livros que saíram por uma coleção chamada Rubaiyat, e essas ediçõezinhas trazem toda a coisa com facsímile, né? Então elas têm as mesmas carinhas das edições antigas, eu acho isso muito fofo. Tem a Ronda das Estações, de Khalil Daza, com tradução do Lúcio Cardoso. Olha que carinha fofa, gente, olha isso, que amor de lançamento. Esse aqui é o poema escrito no século V, em que um dos maiores escritores sânscritos de todos os tempos aproxima a natureza e prazeres sensuais, revelando como o amor apaixonado se reacende e se transforma com a chegada de cada estação. Muito louco. Nessa mesma coleção tem O Vento da Noite, da Emily Brontë, com tradução do Lúcio Cardoso também. Reúne seleção de 33 poemas da escritora e poeta inglesa, e a coletânea apresenta o lado mais romântico e sombrio dela. Nem sabia que ela escrevia poesia. Olha aí essas edições de facsímile, gente, eu acho uma fofura. E tem também o livro de Job, tradução do Lúcio Cardoso também. É considerado por muitos teólogos o primeiro escrito bíblico. O poema narra o episódio em que Jeová, após ser desafiado por Satã sobre a fidelidade do seu maior devoto, permite que o anjo maldito fustigue Job. Enfim, descobriremos. Eles me mandaram também o Dias de Domingo, com muitos escritores, vou deixar aqui. Provocados a escrever sobre o domingo, 15 escritores e escritoras brasileiros criaram textos que refletem sobre a impressionante gama de sentimentos e sensações que só este dia traz. Diante desse tema universal, do qual ninguém escapa, cada texto tomou para si o domingo de maneira extraordinária, fazendo desse dia singular um retrato, um símbolo, um exorcismo, um tédio, uma farra total, um peso, o que for. Tudo acontece nos dias de domingo. Parece legal, e tem gente que eu gosto participando dessa coletânea. Um lançamento deles que eu fiquei bem empolgado, de um livro que eu nunca li, é o A Cor Púrpura, da Alice Walker. Uma edição bem bonita, capa dura, lombadinha roxa, achei bem legal. E esse aqui é um livro que conta a história da Sally, uma mulher negra que vive no sul rural dos Estados Unidos durante o período de segregação racial, e vai debater muito desses temas, então acho que é um livro bem importante pra gente também. Eles me mandaram A Fantástica Vida de Oscar Wilde, do Junot Díaz, eu acho que é assim que fala, um livro que ganhou o prêmio Pulitzer de ficção. A tradução é da Flávia Anderson, e eles já tinham uma edição desse livro antes, essa aqui é a segunda edição do livro. E enfim, é um livro que as pessoas comentam muito. O Oscar é um nerd de origem dominicana, dócil e terrivelmente obeso, morador do gueto de Nova Jersey, que sonha em se tornar o Tolkien latino e sobretudo encontrar um grande amor. O pessoal da Record me mandou também alguns lançamentos deles, então, com o Carlos Drummond, né? O Drummond que saiu da companhia e voltou da família, né? E a gestão dos espólios, enfim. Então, estão começando a lançar também a obra dele de novo. Tenho aqui alguma poesia alguma. Tem uma antologia poética. O Sentimento do Mundo. E O Claro Enigma. Então tá aí para eu ler mais poesia, esses envios me forçando a ler mais poesia, o que eu acho que é uma coisa boa.
Eles me mandaram também do Gabriel Garcia Marques, O Diabrete do Amor contra um Homem Sentado. Livro escrito na voz da Gabriela Jarrais de Lavera, devo estar falando isso muito errado. Esposa de um homem acomodado, neto de um marquês, às vésperas das bodas de prata do seu casamento. Uma espécie de monólogo sobre a felicidade pública e a infelicidade íntima, sobre o paralelo entre a ascensão social e o crescimento do desgosto. Aí, então... eles me mandaram também um livro do Sérgio Abranches, O Intérprete de Borboletas. O Sérgio nasceu em Minas Gerais, mora no Rio de Janeiro, e o livro é estruturado a partir de 2 núcleos familiares. Um deles formado por uma menina entrando na adolescência e tentando se encontrar, a mãe, recém-convertida à religião, que não entende a filha e tenta moldá-la aos seus novos padrões de comportamento, e o pai, mais compreensivo, que busca ajudar a filha a impedir rupturas definitivas na relação entre elas. O outro núcleo é composto de 2 irmãos que passaram a se odiar por divergências políticas. Entre um núcleo e outro, vários personagens têm a vida transformada por algo em comum: a polarização e a violência que tomaram conta do país. Eles me mandaram também o Odorico na Cabeça, do Dias Gomes. Estamos comemorando o centenário do Dias Gomes em 2022 e aqui a gente tem as andanças do famoso Odorico Paraguaçu, o prefeito de Sucupira. Admito que eu não conheço nada do escritor, então tá aí mais coisas para eu conhecer. Chegando no final, pessoal, tem aqui um livrinho de poesia que o pessoal da Nós me mandou. Esse aqui é o Exosfera, da Flávia Rocha. Diante de um momento coletivo tão desolador, Flávia Rocha consegue uma proeza: escrever a desolação. O testemunho de Exosfera é de um astronauta cujo gênero desconhecemos, que se afasta e observa a Terra em 2121, um ano sem semblante próprio. Curioso, sou intrigada. E o pessoal da Aleph me mandou um box muito bonito com obras do Asimov. Temos aqui As Cavernas de Aço, O Sol Desvelado, Os Robôs da Alvorada e Robôs e Império. Então aqui a gente tem a série Robôs do Asimov reunida numa caixinha. Ai, gente, tem um robôzinho. Eu adoro montar essas coisinhas. Muito legal. Tá aqui então o Robôs e Império, Robôs da Alvorada, O Sol Desvelado e o Cavernas de Aço. Essas capas são muito divertidas, né? Essas capas com carinha de antiga. Achei divertido. Bom, pessoal, é isso. O vídeo é imenso de novidades da minha estante. Espero que não demore tanto pro próximo. Espero que vocês tenham curtido. Me contem disso tudo que eu mostrei pra vocês. Já leram alguma coisa? Se estão curiosos com alguma dessas coisas. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau.